Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Gravando aqui mais uma vez na sala dos professores do SESC Cursos Online para tirar uma dúvida que eu tenho recebido toda semana. Alguém me manda, alguém pergunta. Eu resolvi gravar um vídeo explicando um pouco, conversando um pouco a respeito de uma regra de concordância com nomes que só existem no plural. E hoje eu queria me deter apenas a um nome. Eu queria me deter à palavra Estados Unidos. Eu trouxe algumas manchetes que eu coletei em jornais, em sites do Brasil, obviamente, e eu queria chamar a sua atenção para um detalhe. Olha só comigo. Então veja, aqui tem uma primeira notícia, e eu queria que você visse isso, ó. Estados Unidos aprovam sanções mais duras contra a Coreia do Norte. Eu tenho outra notícia aqui que diz: Estados Unidos pedem que pessoas esperem 28 dias após visita a áreas com Zika para doar sangue. Uma outra diz aqui: Estados Unidos começam, observem, trâmites para dar asilo a 10 mil refugiados. Eu tenho mais uma: Estados Unidos enviam submarino. E por fim, Estados Unidos esperam que PIB cresça 2,6% em 2016 e 2017. Vejam bem, eu tenho recebido muitas dúvidas, meus alunos perguntam: professor, isso está certo? Isso está aí na mídia, né? Aparece muito. Eu estou indo para um concurso público, se de repente aparece um tipo de construção desses tipos aí, né, que nós colocamos um desses tipos. O que é que eu devo fazer? Eu vou julgar certo, eu vou julgar errado? Como é que eu devo me posicionar? Vejam só, a gramática normativa e os gramáticos, em geral, eles batem na mesma regra gramatical. Qual é a regra gramatical, professor? Veja comigo. A regra diz: quando o sujeito for formado por nomes próprios que só existem no plural, aí eu chamo a sua atenção que esses nomes, eles geralmente são topônimos, tá? São nomes de lugares, nomes locativos. Então tá aqui o primeiro já: Estados Unidos, Andes, Patos, Minas Gerais, Lagoas, por exemplo. O verbo ficará no singular se estes nomes não vierem precedidos de artigo ou se o artigo estiver no singular. Caso apareça um artigo no plural, a concordância será feita no plural. E eu trouxe alguns exemplos. Então aqui, observem: Estados Unidos ainda não encontrou, Ilhéus sempre foi, as Filipinas, observem o artigo agora aqui, ó, no plural, se envolveram, flexão do verbo no plural, os Emirados Árabes sempre exportaram petróleo. Pois bem, professor Rodrigo, então, pela norma gramatical, aquelas construções, elas estão o quê? Elas estão erradas, tá? Eu já conversei com vários jornalistas, já conversei com chefes de algumas redações. Eu questiono: olha, por que vocês colocam isso? Vejam só, eu recebi já as mais variadas respostas. Algumas do tipo assim: é o estilo do jornal. É o estilo do jornal. Já recebi resposta de um redator que disse: olha só, Rodrigo, é o seguinte, geralmente, e aí tem uma lógica, quando a gente usa título de reportagem, é comum não se utilizar o artigo para a manchete. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, vamos imaginar que um deputado tenha cometido um crime muito grave e que tenha desviado no Brasil, bilhões. Como é que sai a manchete? A manchete não sai o deputado, a manchete sai: deputado desvia bilhões de reais. Então, a ausência do artigo nos títulos, nas manchetes, né, nos títulos de manchetes, nos títulos em geral, o artigo, de certa forma, ele particulariza muito. O que se quer com o título é fazer com que o título seja um gancho.
E para ser mais chamativo, o que é que acontece? É preferível que se coloquem os substantivos desacompanhados de determinação, de determinantes, no caso, o artigo. Eu concordo, eu acho que isso não tem problema algum. O problema surge quando você passa a utilizar um nome cuja grafia é pluralítica. Né? É um pluralia tanto que a gramática chama, ou seja, nomes que são escritos no plural. Quando isso acontece, existe uma norma gramatical. E a norma gramatical diz que se você utilizar o artigo, aliás, se você não usar o artigo para esses nomes, a flexão verbal é de singular. Se você usa o artigo, a concordância ela se pautará pelo artigo. E geralmente o artigo estará no plural, portanto, flexão de verbo no plural. Então, o que nos deixa, às vezes, realmente um tanto quanto tristes em relação a isso, é porque existe uma norma para isso, que não está sendo, digamos, respeitada. Uma curiosidade, eu disse que hoje eu queria me ater ao nome Estados Unidos. Por quê? Porque alguns gramáticos chegam inclusive a dizer que quando se trata de Estados Unidos, deste vocábulo, ele deve vir acompanhado sempre de artigo. O professor Napoleão Mendes de Almeida diz isso. Tanto é que você vai observar o seguinte: se você for ler alguma manchete em que a palavra Estados Unidos venha aparecer, é muito provável que ela venha acompanhada de artigo. Você vai ver que ele chegou aos Estados Unidos, né? Todos enviaram cartas aos moradores dos Estados Unidos. Então, é muito comum que venha com um artigo, né? Tudo bem, quando vai para um título, você pode retirar o artigo, mas retirando o artigo, deveria sim deixar o verbo no singular. Preste bem atenção. Há uma curiosidade quando se trata do verbo ser. Eu trouxe aqui alguns exemplos, veja comigo. Eu tenho aqui os Estados Unidos, eu deixei em aberto. Como é que eu vou preencher, professor? Os Estados Unidos, eu acho que eu devo dizer ou são a nação mais poderosa do mundo. Os Estados Unidos foram ou foi a primeira nação a produzir bombas atômicas. Não sei nem se isso é verdade, eu coloquei aqui, tá? Não tem problema, eu estou preocupado com a norma gramatical. Veja, eu estou com a palavra Estados Unidos determinada pelo artigo, acompanhada pelo artigo no plural. Os Estados Unidos. Professor, eu devo usar são ou é? Veja, eu posso tanto usar são, e aí é o coro gramatical, eu diria até mais longo, vai dizer que deve usar são justamente pela presença do artigo, portanto eu devo usar o plural pela presença do artigo, observem, mas eu chamo a sua atenção, veja, que verbo é este aqui? Que verbo é este? Este é o verbo ser. E a gramática tem um capítulo especial de concordância para o verbo ser. E o que é que a gramática diz? Que o verbo ser, ele tem uma concordância particular. Por quê? Porque como ele é verbo de ligação em boa parte dos seus empregos, ele vai estar no meio ligando sujeito e predicativo. E na língua latina, de onde nossa língua ela é originária, os termos sujeito e predicativo, eles possuem uma identidade muito grande, eles possuem uma identidade de origem muito grande. O que é que a norma diz? É que é possível que o verbo ser concorde também com o seu predicativo. Aliás, foneticamente, é muito mais agradável acomodar o verbo ser ao predicativo, quando este predicativo ele se encontra, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, no plural, e o sujeito se encontra no singular, é muito mais agradável, né? Você vai observar que é muito mais agradável falar assim, a cama dele eram restos de jornais, do que falar a cama dele era restos. Até pela proximidade do verbo de ligação com o predicativo, é muito mais agradável a utilização do plural numa situação dessas. É muito mais agradável concordar o verbo ser com o predicativo. Então, neste caso dos Estados Unidos, eu também poderia
deixar o verbo no singular em virtude do predicativo se encontrar no singular. Então, olha só, eu podia também chegar aqui e dizer: os Estados Unidos né, a nação, para concordar com o predicativo nação. Os Estados Unidos foi, para concordar de novo à frente com o predicativo aqui, nação, a produzir bombas atômicas. Mas isso é um caso especial com o verbo ser. Professor, eu estou indo para um concurso público, o que é que eu tenho que fazer? Obedecer à gramática normativa. Você não tem opção, você tem que obedecer à gramática normativa. Portanto, para a gramática normativa, nós faríamos o seguinte, olha para cá, ó, vamos fazer isso aqui, ó, Estados Unidos aprova sanções, né? Estados Unidos pede, tá? Que pessoas esperem 28 dias após visita da tal. Estados Unidos começa trâmites e Estados Unidos envia submarino e Estados Unidos espera que PIB. Só completando o que eu já falei, eu já recebi até respostas dizendo assim, é porque falar Estados Unidos esperam fica muito mais gostoso, fica muito mais agradável. Mas aí é bom lembrar que nós, quando fazemos às vezes a concordância, a norma gramatical, ela não está muitas vezes preocupada com a sonoridade, ela está preocupada com o termo que está escrito, com a própria norma determinada. Então, fica aí o alerta, fica a nossa colocação, a nossa posição aqui a respeito da concordância com esse vocábulo Estados Unidos. E para você que vai para o concurso, não tenho a menor dúvida, siga a norma prescrita pela gramática, porque você vai ter com que se defender, você vai ter com que, suponha que apareça uma prova maluca lá que venha dizer que essa história de Estados Unidos esperam, Estados Unidos declaram, venha dizer que isso está correto, você vai ter, podem ter certeza, mais de 50 gramáticos que vão dizer que esse tipo de concordância não tem acolhida na norma gramatical. Tá bom assim? Espero que você tenha gostado aqui do nosso vídeo. Curta aqui o nosso canal no YouTube, curta as nossas redes sociais e, claro, para os nossos cursos, acesse www.cers.com.br. Para todos vocês, um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.